convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Enquanto a amada igreja abre a vossa Bíblia, quero cumprimentar os nossos amados irmãos internautas. Que Deus venha estar falando convosco poderosamente nesta noite. A leitura será um pouco extensa, mas peço que acompanhe. Daniel capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim para que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. E Daniel se assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Nós podemos entender claramente que pela Bíblia, no versículo 3, Daniel era de linhagem real, linhagem dos nobres. Daniel era um jovem hebreu que era da tribo de Judá. Nós podemos concluir assim que Daniel era descendente do rei Davi. Daniel, embora jovem, ele colocou em si um coração não se contaminar com os manjares oferecidos pelos reis, pelo rei Nabucodonosor, nem pelo seu chefe. Daniel colocou o seu coração seguir a Deus até mesmo no cativeiro, até mesmo sendo mantido cativo. Nós jovens muitas vezes pensamos assim, que eu falo por experiência própria: se meu pai não está aqui, ele não vai saber o que eu estou fazendo. Se minha mãe não está aqui, eu estou escondido, não tem nenhum parente. Olha, a cabeça chega a virar 360 graus e não encontra ninguém. Meu pai não vai ficar sabendo o que eu estou fazendo aqui então estou escondido sem problema nenhum. Nós vemos um exemplo único em Daniel. Daniel, embora jovem, foi removido de sua casa, de sua cidade, de sua parentela, foi à força. Não o chamaram, nem pediram para ele vir. A Babilônia, o rei Nabucodonosor tinha acabado de invadir a Jerusalém e pediu para que buscassem os jovens de descendência real, como nós lemos. Mas Daniel, mesmo não sabendo se seus pais estavam vivos ou mortos, ele decidiu permanecer fiel àquilo que Deus, aquilo que os seus pais tinham lhe ensinado na sua infância. Não é preciso, jovem, os seus pais estarem te controlando cada passo que você tome. Não é necessário os seus pais criarem dúvidas sobre você. Você necessita, eu necessito, nós necessitamos ser jovens, a qual venham tomar o exemplo de Daniel. Jovens que decidiram não se contaminar com este mundo. Jovens que decidiram trazer a mudança. Jovens que decidiram fazer a diferença em meio a esta multidão. E para não ficar somente em minhas palavras, eu quero já contar um avivamento, a história de um avivamento. Nós vemos avivamentos que aconteceram em 1970, 1980, mas eu quero contar a história de um avivamento que aconteceu há não tanto tempo. Um avivamento que aconteceu em Brownsville, Flórida, nos Estados Unidos. Esse avivamento começou em 18 de junho de 1995, quando o pastor local John Kilpatrick convidou um pregador, Steve Hill, que tinha acabado de receber uma renovação espiritual no Mover de Toronto. A principal característica do avivamento de Brownsville foi a pregação evangelística do pregador Steve Hill. No livro que eu li, no documentário que eu li, diz que o pastor John Patrick, ao convidar, ele tinha ficado surpreso, pois
a sua mulher, a sua esposa, tinha acabado de presenciar esse mesmo avivamento. E esse avivamento até junho de 2000, simplesmente há 16 anos atrás, começou dia 18 de junho de 1995, mas o avivamento começou a se desencadear, a se expandir em junho de 2000. Em junho de 2000, mais de 150 mil pessoas tinham aceitado Jesus Cristo. E em fevereiro de 2004, foi registrado que mais de 4 milhões e meio de pessoas visitaram aquela igreja. Mais de 4 milhões e meio. Vocês sabem a quantidade. Nós estamos clamando por multidões, por mais de milhares e milhões de almas. E existem pessoas aqui, jovens, adultos, crianças, que estão sendo preparados para esse propósito, estão sendo preparados para liderar essa multidão que está chegando. E Daniel recebeu algo que os seus demais companheiros não receberam. Daniel ficou conhecido pelo seu nome hebreu. Já Ananias, Misael e Azarias ficaram conhecidos pelo seu nome babilônico. Ontem mesmo eu estava conversando com o evangelista Luiz Carlos acerca disso, e foi algo tremendo. Ontem mesmo eu recebi a resposta a que eu já estava buscando há algum tempo. O motivo de Sadraque, Mesaque e Abednego terem ficado conhecidos simplesmente pelos seus nomes babilônicos e Daniel pelo seu nome hebreu, foi que Daniel, nasceu no coração de Daniel o desejo de não se contaminar. Os seus companheiros apenas estavam junto com eles. Nós vemos na Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram conhecidos pela história da fornalha de fogo ardente, que eles desobedeceram ao rei e não se prostraram à estátua. É um grande feito. Jesus passeou juntamente com eles no meio daquela fornalha e nada de mal lhes aconteceu. Mas, no entanto, Daniel, devido à sua fidelidade e determinação, Deus usou um jovem, para trazer uma das mensagens mais importantes do Antigo Testamento. Você sabe o tamanho dessa honra? Um jovem. Deus podia ter escolhido qualquer um, mas Deus viu o desejo no coração daquele jovem, não se contaminar com aquele mundo, não querer beber do vinho do rei, nem comer as suas especiarias. Ele decidiu ser fiel a Deus em meio ao cativeiro, em meio à dificuldade. Ele decidiu ser fiel. Nós podemos contemplar que Deus honrou a determinação de Daniel. Lhe deu entendimento, conhecimento, sabedoria, e o destacou dos seus 3 companheiros. Deu entendimento de visão e todos os outros sonhos. Mais à frente, no capítulo de Daniel, nós vemos o rei chamar magos e sábios de todo o Oriente para tentar interpretar um sonho a qual ele tinha, a qual o perturbava durante várias noites. Ninguém soube a resposta, porque o rei simplesmente dizia que eles deviam interpretar, mas não diziam o que era o sonho. Não foi como Davi, não foi como Josué, a qual o faraó disse que eram vacas gordas, vacas magras. Apenas disse: interprete o meu sonho, ou você morre. Daniel foi sábio e pediu um tempo para meditar e orar. Olhe para a bondade de Deus ao honrar a fé de Daniel. Ele não tinha nenhum mínimo de imaginação, ele não sabia como sequer começava o sonho, se era de noite, de dia, se era em Portugal, se era no Brasil, seja onde fosse. Mas ele orou, e o mesmo sonho que Nabucodonosor teve, Deus lhe mostrou tudo como foi ao certo, e aconteceu. Ele chegou em frente do rei e disse: rei, tu sonhaste com isto, isto e aquilo, isto frito, aquilo assado, aquilo cozido. Simples quanto isso, meu irmão. Enquanto os sábios deste mundo, enquanto os sábios daquele mundo foram mortos, foram decapitados, o nosso Deus honrou o jovem Daniel e lhe deu a interpretação do sonho. Daniel
embora jovem, Daniel, na Bíblia não tem uma idade certa, mas é estimado que Daniel viveu apenas 80 anos. E em 80 anos, Daniel foi um profeta usado por Deus tremendamente. Igual outros jovens, Daniel passou de eunuco a ser um dos príncipes da Babilônia. Da mesma forma que aconteceu com Josué, que foi vendido por seus irmãos. Com José, perdão, que foi vendido por seus irmãos, que um escravo passou a ficar somente abaixo do faraó. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Só Deus pode pegar o pequeno e fazê-lo grande. Só Deus pode pegar o fraco e fazê-lo forte. Só Deus pode pegar o pequeno e transformar a sua vida para um grande pregador de multidões. Não é ninguém, não é presidente da república, não é rei, não é ninguém que pode fazer isso. Só Deus pode. Só Deus pode transformar a sua vida. Ontem o evangelista Luiz Carlos me fez uma pergunta a qual não saiu da minha cabeça. Ele me perguntou para mim o que era o avivamento, o que eu entendia por avivamento. Nós, juntamente com o obreiro Reginaldo, nós começamos a debater sobre esse assunto, mas isso ficou cravado em meu coração. E eu, por acaso, nunca tinha pesquisado o significado da palavra avivamento. Enquanto eu estava estudando, eu pesquisei e fui procurar. A palavra avivamento em si diz, o significado no dicionário é mudança de vida, é despertar, acordar, voltar a viver. Esta nação portuguesa não precisa de mais nada a não ser Jesus. O nosso pastor teve um sonho a qual ele gritava por filipino. É um sonho tremendo. E ao mesmo tempo o nosso diácono Efson teve uma interpretação, uma revelação poderosa, que Portugal, Península Ibérica, antigamente era governada pela dinastia filipina. Nós podemos ver também que, se olharmos para o mapa geográfico da União Europeia, do continente europeu, Portugal está logo na entrada. E o que Deus vai fazer é isso, meu irmão. Portugal está na entrada, depois vem Espanha, França. Deus vai soprar o vento, vai fazer assim, ó. O avivamento começará aqui, na cidade de Vila Franca de Xira, na igreja DEF. Irá se propagar por toda a Europa. O avivamento vai começar aqui. Não tenha dúvidas disso. Nós estamos clamando, nós estamos buscando, nós estamos fazendo a nossa parte. Deus irá fazer a dele. Tenha fé. Seja determinado. Da mesma forma que Daniel determinou em sua vida, quando era apenas um jovem, não se contaminar. Determine ser fiel a Deus. Não se preocupe, não fique olhando para a esquerda nem para a direita. Não tente ver as coisas com seus olhos carnais. Tente olhar as coisas no mundo espiritual. Olhe para o mundo espiritual. Se você conseguir olhar para o mundo espiritual, você vai ver que as barreiras estão por um fio. Está tudo pronto para explodir. Jovens que você nunca imaginaria está pregando, está louvando a Deus, está fazendo seja o que for, irá receber uma ousadia, uma autoridade, um conhecimento, uma sabedoria. Não somente os jovens, mas qualquer pessoa que estiver disposta a ser fiel a Deus. O avivamento, esta festa foi denominada como festa do grande avivamento. Hoje, dia 22 de junho de 2016, será registrado nos livros da igreja DEF como o dia em que o avivamento começou a ser derramado nesta igreja, neste templo, neste local, nesta congregação, nesta cidade de Vila Franca de Xira. Se prepare, pois o seu nome pode estar num desses livros. Se prepare. Cada um que subiu aqui nesta noite, se prepare, pois o seu nome estará registrado no livro. No dia 22 de junho de 2016,
O culto da grande festividade que mudou a história de todo Portugal, de toda a Europa, foi dirigido pela obreira Bruna Nunes. O obreiro João Tomás teve a oportunidade de fazer a leitura oficial da palavra. O jovem Samuel Santos, de apenas 11 anos de idade, aquela criancinha, hoje já é um pregador para multidões. Vocês viram? O cooperador Gustavo, que estava lá no som, quase ninguém viu ele, com seu novo corte de cabelo, aqueles 2 riscos assim, todo elegante, quase ninguém viu ele. Passou despercebido. Hoje, não tem quem o segure. Ele não para 1 minuto, não para 1 semana em um país. Como que você quer falar com ele? Se prepare. O avivamento que está para ser derramado aqui não irá ficar dentro dessas 4 paredes. O avivamento que está para ser derramado neste local irá ser espalhado por toda a Vila Franca de Xira, toda a Castanheira do Ribatejo, toda a Grande Lisboa, todo Portugal e toda a Europa. Não passe despercebido. Determine em sua vida não se contaminar. Pois ao início, avivamento, quando nós aceitamos Jesus, temos renúncia, temos que deixar de lado algumas coisas do velho homem, temos que matar a nossa carne. E para que o avivamento seja derramado em nossas vidas, é da mesma forma. Se você continuar preso às coisas deste mundo, nada vai mudar em tua vida. Nada. Determine ser fiel a Deus. Determine largar o mundo. Não importa o que vão pensar de você. Não importa. O importante é o que Deus pensa de você. Mais à frente, no capítulo 6, o Daniel passou por uma aprovação que o rei tinha emitido um mandato que proibia explicitamente todas as pessoas de buscar a outro Deus, adorar a outra pessoa, adorar a outro Deus. Mas Daniel, não quero saber disso não, continuou orando como se nada fosse. A Bíblia relata que a casa de Daniel tinha janelas, as quais estavam abertas, e Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia. E durante essas 3 orações, a qual ele realizava durante o dia, nenhuma delas ele fechou a janela. Nenhuma deles ele fechava a porta ou se escondia para orar. Outros poderiam ter dito: qual é o problema de orar escondido? Qual o problema de orar simplesmente no meu pensamento para Deus? Estarei servindo a Deus e também ao rei. Mas o que Deus quer contigo, Ele não quer com mais ninguém. O que Deus quer fazer na tua vida, Ele não quer fazer na vida de mais ninguém. Deus quer que você se santifica e seja de uso exclusivo para Deus. Deus não quer dividir o que Ele tem para fazer na tua vida com mais alguém. O que Deus quer contigo é pessoal, é íntimo, é individual. Não vale a pena você pensar que pode ter 2 servos, dois reis. Não vale a pena você pensar que pode servir a 2 pessoas ao mesmo tempo, porque não dá. Ou você serve a Deus, ou serve ao mundo. Pois a palavra de Deus é clara. A nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. Tudo que provém disso é procedência do maligno. Seja fiel a Deus. No capítulo 6 de Daniel, após ele ter negar a Deus, o rei, ao emitir o mandato, emitiu também uma consequência. Qualquer pessoa que não seguisse essa lei seria jogado na cova com leões, famintos. Mas nessa altura Daniel já não era um jovem. Nessa altura era quando Daniel já tinha aproximadamente seus 60, 70 anos. E mesmo assim, mesmo na sua velhice, Daniel conseguiu permanecer fiel. Determinou em sua vida permanecer fiel até o fim. E nós vemos que todos, creio, que conhecem a história de Daniel na cova dos leões. Daniel, mesmo velho,
mesmo ao ser jogado, após ter sido tramado pelos seus colegas, pelos seus amigos, entre aspas, os outros presidentes, a qual deviam respeito, ao qual deviam servi-lo, Daniel foi jogado na cova dos leões. E mesmo aos 70, 80 anos de idade, Deus honrou a fé daquele homem. A Bíblia relata que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E de manhã o rei, preocupado, pois Daniel era muito querido ao rei, correu até a pedra onde estava, a cave onde estavam os leões e Daniel, e gritou: ó Daniel, servo do Deus vivo, aleluias, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel só respondeu assim: ó rei, vive para sempre. Algo curioso é que após isso ter acontecido na vida de Daniel, Deus emitiu outro mandato. E ordenou também que os homens que tinham acusado a Daniel fossem tragos à sua presença, e o mesmo castigo que aconteceu com Daniel acontecesse a eles, não somente aos homens, mas às mulheres, crianças, filhos, filhas. E o interessante é que eles não chegaram nem no mesmo momento que lançaram eles para dentro da cova com os leões, eles nem chegaram a tocar no chão e os leões já os tinham devorado. Daniel passou lá uma noite inteira e nenhum mal lhe aconteceu. Que Deus pode fazer isso? O nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Bel era o principal rei da Babilônia naquela altura, que diz que o significado é: Bel, proteja a sua vida. Os presidentes a qual foram lançados depois de Daniel dentro da cova dos leões, Bel não os protegeu, mas Deus também não, pois Deus é um Deus de justiça, de amor, mas de justiça. Daniel, o que eu achei interessante também foi que Daniel, o nome de Daniel tem o significado de Deus é meu juiz. E em meio à provação, quem foi o juiz neste episódio que aconteceu com Daniel na cova de leões foi Deus. O rei pode ter mandado ele para lá, mas nada lhe aconteceu. Se fosse da vontade de Deus acontecer, teria acontecido, mas não aconteceu, porque Deus era o juiz. Deus é o juiz até hoje, e Rei dos Reis. O que eu estou tentando dizer, meus irmãos, é que da mesma forma, Daniel, vocês podem não estar entendendo, mas Daniel, em jovem, ele recebeu um avivamento que mudou a história da sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego receberam apenas uma gotinha. Daniel recebeu a chuva inteira. A vida de Daniel foi transformada. A fé, a determinação e fé de Daniel não se contaminar na sua juventude foi o que levou até a sua velhice ele ser levantado como um dos 3 príncipes da Babilônia, que estavam somente abaixo do rei. Daniel recebeu um avivamento tão poderoso que ele teve uma das mensagens, como eu já disse há pouco, mas não é sobre isso que eu vou falar, mais importante do Antigo Testamento. Um jovem recebeu algo tão poderoso e forte da parte de Deus, que se transformou em um
um homem usado poderosamente. A história de Daniel, eu trouxe um pouco para a vida de cada jovem que está aqui nesta noite. Nós sabemos que não é fácil, às vezes é difícil ver os nossos amigos, colegas, até muitas vezes os nossos irmãos se perdendo neste mundo. Jovens, eu estive vendo esses dias jovens raparigas de apenas 15 anos se prostituindo, jovens de 16 anos sendo necessário andar com uma arma, vendendo droga, consumindo. E eu olho para a vida de cada jovem que está aqui hoje. Estes jovens, da mesma forma que Daniel, eles decidiram não se contaminar com este mundo. Muitos chamam, vem, experimenta. E eles negam, pois eles não querem mais nada. Eles só querem saber da presença que eles sentem neste tempo. Nós já vimos inúmeros jovens, creio eu que foi nas 24 horas passadas de oração, a glória do Senhor tomou conta. A glória do Senhor inundou aqueles jovens de tal forma. A sala começou a tremer, literalmente. Literalmente. Pessoas que estavam na sala ao lado orando tiveram que se levantar para ver o que estava acontecendo. Foram lá, era um jovem pulando, outro jovem caindo, um jovem chorando. Isso é a glória de Deus. Não tem nada melhor do que a glória de Deus, a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Jovem, o avivamento, como o nosso pastor tem dito, está prestes para acontecer em nossas vidas. Está prestes para ser derramado algo extraordinário neste local. Esteja preparado, pois você será da mesma forma que Deus usou o pregador Steve Hill, que através da sua vida, até o ano de 2000, mais de 150 mil pessoas se renderam ao pé de Cristo. Acredite que na sua vida será o dobro, será o triplo. Creia, jovem. A tua fé tem o poder para mover as montanhas. É necessário apenas tu crer e seguir a Deus e ser fiel. Eu acho extraordinário o que Deus operou na vida de Daniel, porque a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando for grande ele não se desvie dele. Mas quem instruiu Daniel quando ele era criança? Quem instruiu Daniel na sua juventude? Ele não tinha ninguém do lado dele. Não tinha pai, não tinha mãe. As únicas pessoas a quais estavam com ele eram seus 3 companheiros. Mas ele guardou no seu coração aquilo que os seus pais, aquilo que eu creio que os seus pais lhe ensinaram em sua infância. Guarda em teu coração, jovem, o conselho que o teu pai te dá, o que a tua mãe te dá. Na hora, eu falo por experiência própria, na hora pode ser aquilo que você não quer, pode até doer. Alguns entenderam. Pode até doer, mas acredite que é para o seu bem. O avivamento, como eu já disse, é mudança, é transformação de vida. Jovens que chegam em casa e botam o pau da barraca para quebrar, vai chegar em casa, vai dar um abraço na mãe. Ô mamãe, senti saudade. Ô papai, você tá bonito hoje, viu? Essa camisa sua disfarça essa barriguinha sua aí, mas tá bonito. Jovem, o avivamento vai transformar a tua vida. Não é somente a nível espiritual, é a nível familiar, é a nível financeiro. Creia, jovem, pois assim que o rio do avivamento começa a jorrar,
Com Ele vem tudo aquilo que você precisa. Pois Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o teu coração. Deus, a partir do momento que o avivamento começa a jorrar, os milagres vêm, as maravilhas. Tudo aquilo que você achava ser impossível começa a acontecer em tua vida. Eu não sei se você está entendendo, não sei por que motivo você veio, qual foi a sua determinação. Mas se você está aqui, e se eu estou aqui hoje é por um motivo. É por um motivo. Talvez você precisava ouvir essa palavra, eu não sei. Eu também, porque primeiro a palavra corta para aqui antes de cortar para aí. Talvez quem precisava de ouvir essa palavra era eu. Mas o que eu tenho certeza, estou firme nessa palavra, é que as coisas que irão acontecer, é que o avivamento que irá descer neste local, nós estamos clamando por um avivamento, e eu creio que até o final do ano de 2016, o avivamento irá começar, o avivamento será derramado neste local. Nós estamos clamando, é por um avivamento que tenha data de início, mas não tenha data de término. Nós estamos clamando por um avivamento, não é por um avivamento passageiro, um avivamento de 5 anos, de 10 anos, de 9 anos, igual aconteceu em Brownsville. Nós estamos clamando por um avivamento, é que venha ser continuamente jorrado neste local, e venha se espalhar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos clamando por um avivamento que venha trazer transformação. Nessa campanha do monte nós já podemos testemunhar coisas extraordinárias que aconteceram, bênçãos sem iguais que pessoas do nosso meio receberam. Isto é apenas o início do avivamento. Para o avivamento, para acontecer o avivamento, é necessária esta busca a qual nós estamos fazendo. É necessário essa intimidade, essa sede que nós estamos tendo. Porque eu tenho fé que da mesma forma que o avivamento foi derramado em muitas outras congregações ao longo dos anos, da mesma forma irá acontecer aqui. Nós estamos clamando, e a palavra do Senhor diz: tudo que pedires em oração, se creres, recebereis. Uma pergunta bem rápida: quem daqui acredita que Deus vai derramar o avivamento até o final de 2016? Não sou só eu acreditando. Se você também acredita, irá acontecer. A palavra do Senhor diz que o que 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso será feito por meu Pai que está no céu. Creia. É somente necessário crer e ser fiel a Deus. Se você determinou que quer que essa nação portuguesa seja avivada, isso irá acontecer. Isso irá acontecer. Determine para a sua vida, para que o seu colega no trabalho, na escola, possa notar que você é diferente, possa reparar que em você há um brilho que não há nos outros, e consequentemente tenha fé e acredite. Quando ele vê o que você tem, o brilho que você tem, a alegria, ele vai querer o mesmo. Pois a luz vence as trevas, qualquer dia, qualquer hora. Tem uma história na Bíblia, você pode procurar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Tem uma história na Bíblia que diz que Satanás venceu Jesus. Ou tem? Não tem. É necessário sermos fiéis. Quando eu digo fiel, é fiel em tudo. Se o Espírito Santo te incomodar para não fazer algo, não faça. Não importe o que os outros vão pensar, não faça. Porque depois Deus não vai cobrar dos outros, vai cobrar de você. O avivamento é necessário haver renúncia. É necessário, é obrigatório, é mandatório. É preciso haver renúncia.
Renuncie o mundo e sirva a Deus. Pode ser difícil na hora, como eu já disse, pode doer, pode chorar. Mas se Daniel não tivesse determinado em sua vida não se contaminar com o vinho, com as especiarias do rei, vocês acham que ele teria o privilégio de ter um capítulo com a sua história neste livro? A resposta é simples. No início, pode ser difícil, mas vale a pena. Vale a pena. E é de jovem. Tem um ditado, eu acho português, que diz assim, que é de jovem que se torce o pepino. É difícil no início, dói, mas no final vale a pena. Olha quem foi Daniel na velhice. Um homem com 80 anos sobreviveu a uma noite na cova com os leões. Eu não sei o que ele fez. Acho que ele até usou a juba do leão para fazer de almofada durante a noite. Eu creio assim. Por quando Deus faz, meu irmão, é muito mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que pensamos ou daquilo que pedimos. Daniel com 80 anos, meu irmão, Daniel com 80 anos, 70, 80 anos, numa cova, passou uma noite inteira. Tudo porque ele determinou não se contaminar. E foi na juventude. Aproveite o tempo, jovem. Aproveite o tempo. Daniel ficou conhecido como um homem muito amado por Deus, devido à sua enorme fidelidade e determinação. A fé de Daniel na velhice, foi o resultado natural do seu desejo, da sua determinação de manter a sua pureza na juventude. Talvez você está pensando, mas eu já tenho uns 30 e tal anos e tal. Já estou 40, estou chegando a quase meio século já. Será que ainda tem espaço para mim nessa palavra? Então não tem? A palavra de Deus é para todos. Não pense que eu estou aqui me dirigindo somente para os jovens. A festa é dirigida pelos jovens, sim. Mas o avivamento é para todos, exatamente. O avivamento é para todos aqueles que buscam. A palavra do Senhor diz, porque derramaria água sobre os sedentos. Pode ser um velhinho com 80, 90 anos. Tiver sede, chega aqui pulando. Chega com a bengala, larga a bengala no lugar e vem aqui, corre, pula, alegra, dá um grito, dá glória a Deus e aleluia. É preciso ter sede. Sede de Deus. Não é sede do mundo. Eu não sei. Eu estou crendo que amanhã, que Deus já começou a mover as barreiras do mundo espiritual, é hoje. Amanhã irá acontecer algo extraordinário neste local. Domingo de manhã, domingo à noite. Eu creio e tenho fé que tamanha será a multidão que irá adentrar neste local. Tamanha será a quantidade de pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Nós fizemos a nossa parte, panfletamos, oramos, fizemos campanhas, jejuamos, buscamos a Deus. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Agora temos que perseverar na fé. Temos que guardar a nossa fé e acreditar que Deus está movendo sobrenatural. Que Deus está enviando os seus anjos para mover o sobrenatural neste local.
As cadeias, os correntes cadeados de Vila Franca, de Xira, Castanha, já estão sendo quebrados, já estão sendo destruídos. O avivamento está às portas. O avivamento está à porta. Se prepare. Se prepare. Hoje é apenas o início. Hoje é apenas o início. Se prepare. Como eu disse há pouco, hoje é o início, mas o término, vocês me perguntarem quando é que será o término? Só quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Daniel perseverou na sua juventude e foi honrado na sua velhice. Isso não foi à toa. As coisas de Deus têm o seu tempo. Tem o seu tempo. Nós estamos clamando e Deus sabe que é com urgência. As pessoas que estão aqui presentes estão indignadas, não conformam com ver este mundo da forma que eles estão, não aguentam mais ver jovens perdendo a sua vida. Jovens, ultimamente saiu uma aplicação, um jogo que está mudando todo o mundo, seja jovem até velho, um Pokémon Go. Jovens estão se matando para apanhar um Pokémon no telefone, para apanhar um Pokémon no telefone. Para apanhar, meu Deus do céu, se matando. A que ponto chegamos? Mas essa igreja está no caminho certo. As pessoas podem não saber, mas existem pessoas a quais estão orando pela vida delas. E podem até não saber, podem até não imaginar, mas nós clamamos pelas multidões, pela salvação de milhares e milhares. Nós clamamos pelo avivamento, pela destruição, pela capacitação. E eu tenho fé que tudo isso irá acontecer em nossas vidas. Você será capacitado com muito mais do que você pede. Você pede conhecimento em línguas, conhecimento em livros. Se prepare. Tudo aquilo que você está pedindo, Deus irá te dar o dobro. Deus irá te dar o triplo. O único determinante é o tamanho da sua sede. Se prepare, pois Deus está movimentando o impossível a nosso favor. A meu e teu favor. A meu e teu favor. Não olhe com os olhos carnais. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Olhe para o alto, que você encontrará todas as respostas que você necessita. Você encontrará todas as respostas que você procura. O avivamento está à porta. E quando ele chegar, vai ser como em Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam da palavra de Deus com ousadia. A sua timidez vai ficar em casa. A sua timidez vai ser exterminada. A sua vergonha vai desaparecer de uma vez por todas. E você será revestido de uma ousadia, de uma autoridade, de um poder, de uma unção que nem você entenderá, que nem você irá compreender. Pois Deus, como eu já disse, nos dá muito mais do que pedimos e sequer imaginamos. Tenha fé. A última pregação, no culto de jovens, a qual eu disse, eu falei sobre Estevão, um jovem, o primeiro mártir.
Hoje estou falando sobre Daniel. Teve um que entendeu. Alguns estão entendendo. Mas para você que não entendeu, eu vou te dizer agora. Eu falei sobre Estevão, sobre Daniel. Futuramente eu posso estar falando sobre você. Se prepare, jovem. Se prepara, obreiro. Se prepara, obreira. O que Deus irá fazer na tua vida, na minha, na nossa vida. Só quem está na visão para entender. É algo extraordinário, meus irmãos. É algo extraordinário. Ainda no ano passado, eu estive falando com o nosso pastor, quando nós fomos visitar a recém-nascida Rainha Esther. Eu estava com o pastor, com a pastora Norma e com o Samuel. Eu estava falando com o pastor e disse: imagina só, pastor, um dia, num grande encontro, numa grande cruzada, a qual nós poderemos testemunhar o poder de Deus, mover do Espírito Santo. Imagina só, chamar o jovem pregador Jefferson Kennedy, da Alemanha, dos Estados Unidos, Lorena Almeida, da França, todos reunindo em apenas uma sede, a qual a imensidão das cadeiras você não irá conseguir contar. A quantidade de cadeiras que irá ter na nossa sede, você não irá conseguir contar. Pelo menos em uma semana você não vai conseguir. Eu te garanto isso. E agora imagine, esses jovens, essas crianças recém-nascidos, que estão caminhando, estão começando a caminhar, quando nós tivemos, na idade do nosso pastor, um jovem ainda com 30, 27 anos, nosso evangelista Jonas também, 25. Essas crianças vão ter a nossa idade. Mas se nós vemos hoje o obreiro Gustavo Nogueira, o obreiro Bruno Henrique, o Jack Jefferson Kennedy, o que eles já são capazes, os talentos que eles já têm. Agora imagine, como serão essas crianças que estão nascendo já no nosso meio? 3 vezes melhores. Porque o avivamento irá começar aqui, com a nossa idade. Quando eles começarem a aprender a falar, a andar, eles já vão estar avivados. A primeira palavra que eles vão dizer vai ser repleple. Vai ser língua estranha, já falando normal. Eu creio, Vado. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Esses jovens, essas crianças com a nossa idade, vão botar o palco para quebrar, meus irmãos. Não haverá ninguém que o segure. Pois ele, desde crianças, tal como dizem em Provérbios 22:6, estão aprendendo o caminho que devem andar, para quando forem grandes, não se desviarem. Memorize esses momentos. Que isso é o começo, isso é o início. Está começando hoje. Está começando hoje. Está começando hoje. Está começando hoje. Nós determinamos.
Hoje é o início. Hoje é o começo do avivamento que aconteceu na Igreja DEF no ano de 2016, na pequena cidade de Vila Franca de Xira, no país de Portugal. Começou hoje. Não tem dia para acabar, meus irmãos. Já foi decretado. O início foi hoje. Espere, jovens. Espere. Você verá os frutos daquilo que você está plantando hoje. O avivamento irá acontecer. Não tem nada mais do que Deus deseja do que ver pessoas quebrantadas, com seus corações desfeitos, clamando e buscando a presença do Espírito Santo. Tenha fé. Tenha fé. Assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: eu creio, em nome de Jesus. O Roger estava pregando e eu me lembrei quando eu tinha 17, 18 anos. Eu convidei uma colega para visitar a igreja. E aquela colega disse para mim o seguinte: por que vocês gritam muito? Eu não vou na sua igreja. Vocês levantam a mão, vocês fazem muito barulho. Para que isso tudo? Deus não é surdo. E me confrontou. Eu tinha 17, 18 anos. Na minha igreja é silêncio, lugar de muita reverência. Eu estava andando com ela e ela falando aquilo comigo. Eu queria chocar ela e ela acabou me chocando. Eu queria impactá-la, ela me impactou. Mas eu andava e ela falava. Depois, eu orando em espírito, porque jovem também ora em espírito.
veio algo na minha mente. Logo em seguida, quando ela terminou de falar, esperando a minha resposta, eu fiz também outra pergunta para ela. Eu disse assim: por quê?